Bem-vindos ao Sem Roteiro, um podcast pra gente falar sobre tudo, inclusive sobre nada. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio, eu sou o Dux. Eu sou Nina, Tá com febrinha, né, amor? tô. Espelhei mais uma pedra, Hum, virou infecção. É recorrente, né? Isso na minha vida. aí tá se recuperando aqui, tá quietinha. É. Então esses últimos dias foram mais leves, né, mais tranquilos, porque a gente teve que cuidar da bichinha aqui. E ainda tem um monte de coisa, né? Porque semana que vem tem a Semana que festinha vem da tem Laurinha. festa, na outra é seu aniversário. Nossa, eu nem lembrei do meu aniversário. Eu ainda preciso escolher um bolo Hum, pra mandar fazer. tem umas coisinhas ainda pra resolver, mas vai ser resolvido em breve. Ai, comprei umas coisinhas também, tem que trocar no shopping. Ai, Né? meu Deus do céu. E aquele negócio de comprar online, né? Que a gente falou, né? Melhor vestir pra saber o tamanho das coisas, né? Não, eu prefiro, mas também Não, às tem vezes vezes dá que não super dá, certo. né? Foi a única peça, só uma peça que ficou meio Aham, grande. sim. Porque ela tem uma costura diferente ali, mas enfim, Uhum. mas deu tudo certo. Que bom, né? E aí, né, quando a gente tava mais tranquilinho, a gente parou pra assistir um filme que a gente tava pra assistir já há um tempo, né? Também por conta da festinha da Laura, né? Que é o filme do Totoro, Uhum. né? A Laura é a nossa sobrinha do coração. Assim, filhinha da nossa amiga, que também vai fazer um ano agora, né? E aí, como a temática da festa é Totoro, Uhum. né? Então a gente juntou o útil ao agradável e assistiu, né? O filme que a gente já tava querendo assistir. Então, eu não assisti quando eu era criança, né? Hum, Porque tem essa coisa assim da criança japonesa ter esse contato, né, com uhum, todos os desenhos e tudo mais. Mas eu não lembro dos meus pais me mostrarem uhum. muito Mas tá, o Estúdio Ghibli. mas tá muito atrelado, né? Na cultura, assim. Tipo, por exemplo, provavelmente as pessoas lá do Gakko, né? Da escola de japonês, Uhum. tinham contato ou tinham esses elementos também Não, porque na ou tinha cultura da fita, né? escola, né? Meus pais não iam muito atrás, né? Eu Uhum. lembro de ter assistido Doraemon na casa da minha tia, Uhum. mas, Porque tipo, eu não tinha me fita, conectei né? porque eu já era Sim. mais velha. Uhum. Na escola japonesa, né? No Gakko, Uhum. lá não tinha muitas fitas, né? Entendi. E eu lembro de ter assistido uma história do Momotaro, o Urashima Taro, e agora? Eu não lembro agora qual o nome dele. Um dos dois. É o que fica velho. É o da tartaruga? É, É Urashimataro. Urashima Taro. Aham. Eu tô sabendo mais que eu. Não dá pra, É pra, porque. pra reclamar muito de mim hoje, não, gente, Não, porque eu tô mas com é que febrinha. muitas das histórias, inclusive de animes, de coisas que a gente consome da cultura japonesa, tem muito a ver com o folclore japonês mesmo, né? Ah, claro, né? Então, por exemplo, o Dragon Ball, por exemplo, tá infestado de referências, né, da cultura do folclore japonês. A grande inspiração, na verdade, é uma história chinesa, né? Ah, sim, sim. O Son Sim, Goku é sim. uma lenda chinesa. Aham, que é o mesmo do jogo do macaco que teve esses anos aí, que é um dos jogos do ano. Né, Nossa, não nem teve... ideia que você tá falando agora. É porque o jogo ficou famoso por ser o jogo do macaco, né? Mas é também a mesma história que inspirou o Dragon É. Ball. Uhum. E aí vira uma loucura, né, depois. E eu Uhum. amo que ele deu o nome de vegetal pra todo mundo. Sim, sim. Ou de comida, né? De É... eletrodoméstico no caso do Freeza. Não aguento, juro. Aham. E é mó sério, né? No tipo, um Sim, desenho sim. mó sério e depois É. você pensa, Você para pra fica, nossa, pensar. estou morrendo de medo desse aqui, o quê? O brócolis. Piccolo. Sim. Enfim, tudo isso pra falar Uhum. que, como eu não assisti Totoro quando eu era criança, eu conhecia o animalzinho e tudo mais, mas eu não me conectei, né? Uhum. Com. Sim, sim. É que tem um pouco daqueles negócios de filmes de criança pegarem mais fundo quando você é adulto, né? Que eles têm uma mensagem muito mais profunda do que as crianças geralmente vão conseguir entender na Ah, sim, idade que, então. teoricamente, o filme foi para quem foi feito, Ao né? mesmo tempo, eu acho que quando você assiste quando é criança, você cria uma conexão muito mais até nostálgica, né? Uhum. Não, e saber, né, Daquilo. sobre as histórias, né, sobre todas esses folclores da cultura do seu povo, né, tudo, Uhum. para você absorver isso, né, e fazer isso virar parte da sua vida, né. E é engraçado, porque é uma história que se passa no Japão, mas assim, muito poderia Uhum. ter acontecido com os descendentes aqui, Nipo-brasileiros, né? né. Os brasileiros, Aham, assim. Inclusive, é uma história que me fez pensar muito na minha mãe, aham. né? A mãe da minha Inclusive, né, tia, né? as personagens principais, né, que no caso Meio não é o iguais. Totoro, né, os Elas são personagens principais iguaizinhas, gente. Como é que pode? Fizeram são baseado na minha mãe e na minha tia. muito iguais. Elas têm acho que 6 anos de diferença. Não é o caso da sua mãe e da sua tia, mas é Não, só quase. 2. É. Mas, assim, minha mãe tinha o cabelo mais curtinho, assim, Uhum. batidinha. E a E May cabelo escuro, né?
É, E a a Mei que tem o cabelo. Satsuki, né, acho que É, é o nome dela. Satsuki Mei. E a Mei é igualzinha a minha tia. Uhum, Minha tia é, assim, ela nasceu bem loirinha, assim, sabe, como uhum. uma russa. É. Só um fun fact, que se eu não me engano, Satsuki, num japonês antigo, também significaria o mês de maio. E Mei é maio também. E maio é o ápice da primavera do Japão. Por isso que É? tem a ver com o filme também, o nome das personagens. Não sabia que Satsuki, achei que era Satsuki era flor. É, então, mas em um japonês antigo, quando os nomes dos meses não eram, tipo, ocidentalizados, vamos Uhum. dizer assim. Que hoje, na verdade, é só o mês 5 Isso, que isso. se E fala, né. aí, a escolha dos Vou nomes colocar também aqui. foi por isso, né? Entendi. Não sabia não. Né, tem várias coisinhas assim que eu lembro de já Detalhes, ter né. visto, assim, porque é muito mais. Quando você se aprofunda mesmo, assim, principalmente nas histórias do Miyazaki, né? Uhum. Hayao, né. E mas bateu muito diferente pra mim, Aham. assim, vendo adulta. Sim, principalmente acho que pelo fato de você pensar na sua mãe e na sua tia também, né? Não, isso menos. Isso foi mais uma coisa superficial de aparência Uhum. mesmo, né. As 2 Sim, são, sim. de aparência, muito parecidinhas com elas crianças. Aham, sim. Mas o que bateu em mim, assim, foi essa coisa da responsabilidade da irmã Da irmã mais mais velha. velha em cima da irmã mais nova, né? Não só, em cima da família inteira, né. Né, no caso sim, porque, né, né, contando já um pouco da sinopse do filme, né, a mãe das meninas tá no hospital, o pai ainda estuda e trabalha, Uhum. então quem tem que Não, meio ele que só estuda. estuda e trabalha, né. Com que ele trabalha? Ele trabalha lá no laboratório lá da faculdade, sei lá, Ainda só estudando? Eu entendi que ele só estuda. né. Bom, enfim, não sei. E aí, a quem fica cuidando da casa basicamente, né, fora a avó, é a irmã mais Mas velha, aquela não né. é uma avó, é uma Não, Oba-chan. sim, é uma Bachan, É. sim. Oba-chan é tipo uma tiazinha. Aham. Não é tipo, quando a gente fala bachanzinha ou bachanzinha, assim, É só é uma uma senhora de tia mais que é idade. é próxima, assim, mas não necessariamente é distante, Aham. pode ser também. Mas não era a avó delas, Uhum. entendeu? Ela só ajudava ali. Sim, sim. Mas e ajudava no grosso, assim, né, tipo, ela não Uhum. ia lavar roupa, mas precisasse ela lavaria também. Sim, É é. aquela É a coisa de: pa "Não, pai, pode deixar que eu cozinho". Ela não isso, tem nem 10 anos, assim. é. E assim, não foi necessariamente isso que aconteceu comigo, mas foi o que aconteceu comigo. Sim, e é Eu não era também, tão nova. querendo ou não, é um traço da cultura, né, então por isso que, acho que em você também acabou acontecendo isso de ter esse nível de responsabilidade, né. Não, e tem outra coisa, assim, veio essa coisa que ressoou em mim, porque foi uma coisa que aconteceu comigo, Aham, porque não porque ninguém estava doente, mas, assim, meu pai trabalhava fora de São Paulo, minha mãe trabalhava fora, né, e a minha vida longe, né, inteira, assim, também. longe, né, ela Uhum. sempre trabalhou na Zona Leste, a gente mora na Zona Sul. Você acabou sendo por muito tempo a pessoa que vamos dizer, cuidou da casa, lógico que não tem a responsabilidade de cuidar da casa como uma pessoa adulta, Não, mas mas tinha que fazer comida, uma limpar a casa. responsabilidade em cima da pessoa mais nova, né, que no caso seria sua irmã. Então tinha que ter comida, né, pra vocês comerem e no mínimo uma organização da casa, né, uma gerência ali da casa pra Trocar o jornalzinho na Mel, né, então, isso então também. eram coisas, assim, que para o meu cérebro De formando ali de criança. adolescente, né, foi muito pesado, de fato. Uhum, Além disso, tem a coisa do você é irmão mais velho, isso desde que eu era criança. aham. Então, Eh, isso já é um traço cultural, né, que tipo, é passado eu não acho que é quase. só japonês, eu acho que é Não, de todo eu irmão sei, mais mas eu tô velho. falando, estamos falando isso justamente porque tanto na cultura japonesa quanto na sua casa é assim, né, não é, tipo, uma coisa, vamos dizer, extremamente explícita, que é dito e você só fez porque foi dito também, né, é uma coisa que todo mundo da família passou Não, é e dito, como passou que pra não é você. dito? É literalmente dito. Eu acho que Não, por ser não, dito não. que fica mais Não, é pesado. que eu vou dizer assim, não é tipo, ninguém antes de você teve que fazer isso e só aconteceu isso com você, sabe? Não, aconteceu com todo mundo, Então, né. todo mundo em algum momento vai falar: "Ó, você é a irmã mais velha, você tem que cuidar Mas do não mais só, novo". né, porque, por exemplo, meu pai é irmão mais novo, mas eu sinto que ele tem um senso de responsabilidade. Eu não sei, Aham, criança, né, porque sim. criança ele foi uma criança muito doente. Então tem isso também. Mas ele tem, né, esse senso de responsabilidade Uhum. que eu sinto que a maioria, né, pelo menos dentro da minha família, Sim, sim. tem, né. No caso acaba sendo não necessariamente o mais velho, mas o mais responsável cuidar das pessoas que Ah, precisam mas de isso mais aí também não cuidado, é né. só japonês, né. Mas existe essa cultura do irmão mais velho, Uhum. você não vai saber, porque você é irmão mais novo. É, sim.
Mas por muitos anos eu fui pra terapia, exatamente Uhum. por isso, assim, quando a minha irmã engravidou nova, Sim, eu sim. tive que ir pra terapia, porque eu Uhum. falei: "Putz, é outra coisa que vai cair em cima das minhas costas". Aham. Mas foi a partir daí que eu fui, tipo: "Não, espera aí, ó, eu tenho que limitar o que eu Sim, consigo sim, sim. aguentar e o que não, né". Uhum. Isso foi só a minha primeira vez na terapia, aí eu fui Sim. liberada depois, e aí depois eu tive que voltar pra terapia, porque aí eu já tinha crenças muito rígidas, né, sobre o que é Uhum. certo e errado, Sim, sim. enfim, e sobre trabalho. Exatamente porque esse senso de responsabilidade é muito forte. Uhum. E para além disso, né, para além dessa identificação, me incomodou demais, meu Deus do céu, ver as criancinhas Solta no mundo, né? em um momento a pequenininha Sim, se perde, tipo, sim. não tinha ninguém ali, Não, era só as 2 crianças dentro da exato, casa, é. sabe. Claro que em 2 momentos diferentes, né, um que ela só vai para o meio do mato ali, né, que já é desesperador, você fala: "Ah não, a minha filha tá aqui fora brincando". Aí a outra irmã chega e ela não tá ali, sabe. E o sapatinho perdido, É, então ai, aí nessa segundo no segundo momento quando ela foge mesmo, a criança, a mais nova no caso, e aí putz, aí é pesado, né, não que eu porque não ache aí assim. vai a comunidade toda atrás da criança, né. Sim, porque de fato a responsabilidade de crianças é de toda a sociedade. Se Aham. você vê uma criança Sim, sim, perdida, você não vai falar exato. assim: "Ah, alguém se responsabiliza", Não é meu não. filho, né. É você que tem que se responsabilizar, a criança Claro, é um dever de todo mundo, sabe, exato. cuidar. Hum. Eh, então essas coisas, assim, me incomodaram demais. Lógico que eu Uhum. entendo a época, Sim, o sim, sim. local, é tudo muito diferente, né. Uhum. É, a própria percepção de perigo, né, do E japonês, é um vamos dizer, desenho, nos é pra anos ser 80, lúdico. tal. É, sim, Não, é pra claro. ser lúdico, né, tá lá o Uhum. Totoro pra cuidar delas. Aham. É pra ser o aí você falou que o Totoro tem a ver com o Troll, né? Sim, é. O Totoro é o ser da floresta, né, que é Aham. o Tipo um como no espírito da ocidente floresta, diz né? como troll, né. Eu não sabia disso, até porque Troll pra mim é só o Ernest, então eles são horrorosos e Aham. babentos. É, É então, Ernest ou eu nunca lembro eu qual era o nome não dele, eu acho que é lembro, não lembro. Ernest. Passava muito no SBT esse filme, e eu adorava aquele filme, tá, Aham. mas era tipo, né, eles eram nojentos. Sim, E o sim. Totoro não, o Totoro é fofinho. Uhum. É, tem muito, né, na cultura japonesa, e no folclore japonês, né, essas divindades, esses demônios, né, os Não yokai, só, assim que né. eles chamam, né, que são, eles têm muito guias espirituais, né, todas essas coisas espirituais que explicam muitas das coisas do mundo real, né, vamos dizer assim. Ah, eu acho que toda mitologia, assim, né, Uhum. pensa na nossa mitologia. Por Ah, que que a gente sim, não sim. trata, né, o nosso folclore como mitologia? Porque é, né, Aham. eu acho. Não, com Não certeza. É sei tipo, semanticamente. você fala, né, que, sei lá, Tem os tem espíritos da uma floresta. divindade, exato, uma Uhum. divindade que cuida da floresta, então não é pra você maltratar a floresta que o Curupira vem lá, entendeu? Aham. E aí, sim, se você pensa: "Nossa, mas isso é muito, rudimentar, porque é indígena", Não, é uma maneira de não, você pensa no grego mesmo, entendeu? também, Se é lógico, isso que você claro. pensa, né. Nos astros, né, Os signos aham. também, enfim. Então é tudo Toda o que o você Eu acho que o ser humano ele tenta muito explicar, desde sempre, né, tentou uhum, explicar o mundo dessa forma. uhum. Enfim, eu posso até falar que o cristianismo é assim também, Sim, mas aí não, eu mas posso é ser que xingada. é passar Mas é, a geração pra geração até pra, né, o é uma começo forma de de explicar tudo é o porque mundo. primeiro que não tinha nem como escrever, né, então tinha que ser falado as coisas. Uhum, Então como que eu vou falar que no mês de maio da flor para uma pessoa que não entende o que é mês de maio? uhum. Então eu tenho que falar que quando o sol tá no pináculo dele Mas do eu não acho que sei o eles quê, acreditavam aí nisso, eu acho chega que o não é só uma Deus. forma, Não, é uma claro que forma é de uma tentar explicar o exato, mundo, isso. Então e aí de encontram tentar uma entender o maneira que tá da acontecendo. história para contar e ser mais fácil das pessoas absorverem e no fim das contas cuidarem do lugar, né, daquilo Isso é mais para que as importa, crianças, né. entendeu? Mas mesmo os adultos sempre acreditavam nisso, a sociedade maia, Sim, sim, enfim, sim. toda a sociedade absolutamente que já Uhum, existiu criou um tipo de sim. religião, É, porque a mitologia também vira uhum, religião em muitos casos, sim. e E acaba sendo uma filosofia também, eu né, acho que tipo, toda de religião vida. parte de uma mitologia, não tem Aham. como, né? O E é hinduísmo, aham. o cristianismo, O shintoísmo, né, japonês. shintoísmo, o judaísmo, enfim, todas. Uhum, Tô pensando realmente aqui e, de fato, todas partem de uma mitologia. sim. E É, tem um mito criador, geralmente, né, tem todas essas Cada os uma vai se formando de elementos, uma é. forma, né. Mas de qualquer forma é uma forma da humanidade tentar explicar o mundo. Exato. Entender o mundo e Uhum. não se sentir só num mar de Sim, numa bola que tá aleatoriedade. numa bola que tá rodando no meio do nada.
Mas, enfim. E ele é esse serzinho, assim, bondoso, né? Porque para Uhum. as crianças ali e tal. Sim. O que podia ser, tipo, assustador, né? Que Não, ele ele é é gentil. gigantesco, Uhum. né? Ele tem um bocão que, né, podia, vamos dizer, em uma história mais ocidental, podia ser, sei lá, um devorador de pessoas, não sei o quê. E aí, no caso dele, ele é só fofinho, né? Que come E muitas besta. É castanhas. isso. O que significa que a carne do Totoro pode ser um pata negra. É, tipo Que as isso. bolotas, a gente assistiu dublado, né? Uhum, Porque eu odeio dublagem japonesa, sim. gente. É, que é o acorn, né? Que chama no inglês. Ah, o acorn. É, que é a mesma, as castanhinhas que tem lá no Era do Gelo, essas coisas, sabe? Não Aham. sabia não. E são essas castanhas, ou nozes, eu não sei direito qual que é a diferença, mas que os porcos comem pra fazer os Ramon Pata Negra lá na Espanha. Então que horrível. É, Ai, que parada horrível, o mas já Pata ouvi Negra é o falar. que se alimenta 100% dessa comida, né? Hum. Enfim, então a carne do Totoro deve ter esse gosto. Sim, nada como ter uma cabeça cheia de conhecimento aleatório pra relacionar essas duas coisas. Mas vamos jogar esse pensamento pro lado, porque Aham, foi horrível. E voltar aqui. uhum, Então, me pegou nesse lugar mais maternal, uhum, né? De, meu Deus, não é isso que eu quero fazer com uhum, os nossos futuros filhos, assim, né? aham, Esse peso da irmã mais velha, exatamente por eu ter sido a irmã mais velha, né? Por eu uhum, ser a irmã mais velha, é uma coisa que eu não. Eu não quero que minha filha sinta assim, né? Porque uhum. a gente tem o plano de ter pelo menos duas Sim, crianças. sim. Então, na verdade, eu acho que é isso, né? A gente tá sempre refletindo Uhum, sobre as coisas. Não que todo sim. filme precisa ser reflexivo, mas Uhum. me deixou muito incomodada. É, então, porque muitas das coisas, óbvio, a gente não precisa passar para absorver, né? Então, a gente acaba. Não, tem outras formas de você É, explicar, sabe? exato, sim. Essa coisa de você ter que sofrer pra aprender, eu não concordo Não, mais. totalmente contra. Eu achava, né? Eu por muito tempo Uhum. fui essa pessoa. Tu vai Foi aprender a ferro e fogo, né? uma quebra psíquica mesmo, assim, muito forte São pra muitos mim. paradigmas que De precisam ser quebrar quebrados. crenças Né? muito enraizadas dentro de Aham, mim, sim, né? sim. E eu acho que tem outras formas de você ensinar Uhum, responsabilidade para as sim. crianças. Senão, nenhum filho único teria essa Exato. responsabilidade, Eu né? acho que, né, a arte tá aí para isso também, né? Os filmes, as obras, Não, o desenho é pinturas, lindo. tudo. O Não, desenho é muito lindo, se muito for, se for fofo. entrar nesse lugar, porque, tipo, o Miyazaki, né, todo o estúdio Ghibli, no caso, faz um detalhe de todo o ambiente ser tão imersivo que você Você sente. tá vendo um cotidiano ali É, acontecendo, né? não é uma. Apesar de ser muito um mundo imaginativo, né, lúdico e Uhum. fantástico e tal, ainda assim é muito real, né? Ah, Você quase sente as coisas, né? lembrei de outro sentimento que eu tive muito forte, Hum, que era minha mãe acabava chegando tarde, né? A aham, gente tinha uma moça que cuidava da gente. uhum, Que cuidava da casa e cuidava da gente, só que ela ia sim, embora às 5. exato, porque no E caso é um trabalho, né? a gente era muito apegada a ela, enfim. Uhum, Talvez um dia eu conte essa história. Mas quando ela ia embora, até minha mãe voltar, porque meu uhum, pai não estava em São Paulo, ele estava uhum. trabalhando, sei lá. E aí já Eu acho era que à nessa noite, época né, que também. eu conecto mais era ou em Campinas ou na Bahia. Uhum, Meu pai já trabalhou muitas vezes fora de São Paulo, porque é onde tem trabalho, né? uhum, Enfim, onde tinha trabalho. aham. E, inclusive, isso foi um gatilho muito grande quando o Du foi se formar, né, em engenharia Ah, mecânica sim. Aham, automobilística. E naquela época eu ficava apavorada com a ideia dele ter que trabalhar fora. Mas, aham. enfim, outros tempos. Outros assuntos também Outros para assuntos também. próximos episódios. Sei lá, vamos ver se um dia cabe, se não, enfim. E então eu ficava esse período, né? Eu e minha irmã, a gente ficava das 5 e muitas vezes minha mãe só chegava depois das 10. Uhum. Porque era muito longe. Minha mãe Sim, trabalhava sim. nessa época, quando a gente tinha o quê? Acho que dos 6 aos 10 anos, assim, mais ou Uhum. menos. Talvez eu esteja pensando num período errado, porque eu era bem pequena. Uhum. Mas eu tenho isso muito vivo Sim, na né? Antes de cabeça. eu te conhecer, então com certeza antes dos 13 anos, Então, né? dos 13 anos eu já comecei a cuidar de casa. Né, então. Então, nesse período, assim, a gente ficava lá, né? Uhum. À É, noite, né, no caso. à noite. Sim, é diferente, né, para uma criança, acho que, sei lá, passar
3, 4 horas do dia de dia e 3, 4 horas do dia da Acho que noite. 6 é muito pequena, talvez seja um pouco mais velha. Dos 8 aos 10. É, talvez. Eu acho que minha mãe, conhecer minha mãe não teria deixado tão pequena, não. Sim, sim, sim. Eu acho que a gente já tinha um pouco mais de autonomia, assim. Uhum. Porque a gente jantava sozinha, né, e Sim. tal, pegava comida e esquentava no micro-ondas, enfim. Isso, é. Então, mas, esse período que a gente ficava sozinha era muito traumático, foi muito Uhum. traumático, né, pra mim. Eu acho que até mais pra mim do que pra Larissa, porque a Larissa meio que ia na minha, né. Aham. Mas eu chorava, eu ficava em pânico, minha mãe não ia chegar. Então, Sim. na cena que elas vão buscar o pai, né, Uhum. porque tá chovendo Sim. e o pai não chega, Uhum. eu senti muito isso, assim. É. Foi um filme que me fez pensar muitas Sim, coisas da minha sim. infância. É uma das, né, das maneiras que o Miyazaki conta as histórias também, né, que tem esse aí entrando um pouco mais na parte narrativa, né, do filme, que ele faz esses momentos muitos momentos contemplativos, assim, Uhum, que apesar de parecer não querer dizer nada, né, é para as pessoas absorverem aquilo e uhum. aí sentirem o que precisam ser sentido, É sabe. muita poesia, né, dentro do Uhum. que enfim, e são coisas que foi muito qual a palavra? Senti muito. Terminei Aham. o filme chorando, Sim, mas não sim. porque, tipo, ai, foi feliz, porque no Uhum. final né, Sim. é super bonitinho, a mãe Uhum. volta Sim, é. com a saúde, então eles estão lá felizes. Uhum. Pelo que eu entendi, nasce até mais um bebê, né. Uhum. Então, e aí, né, de novo falando um pouco, né, da parte mais técnica, porque é o que a parte que eu gosto também, né, Uhum. e, né, essa também é uma das filosofias do shintoísmo, né, que é o tem um nome, como é que é? Mono no Aware, alguma coisa assim, que é uma filosofia que Monono? vê a Mono no Aware, Mono no Awari. Mono no Aware, Sim, eu tô tentando que entender é o que significa. uma filosofia shintoísta que vê, a efemeridade da vida com a beleza, sabe, tipo, Hum, que o bonito da árvore, da planta, da hum, flor, é que ela nasce e ela morre. hum, Tipo, então, você vê a beleza em todos os estágios da vida, né. uhum, Então é com essa melancolia de, tipo, você sabe que vai acabar, você sabe que hum. pode dar alguma coisa errada. Entendi, eu só não entendi onde se conecta aqui. Não, então, e aí é isso, né, é nesse momento que você tá contemplando que, tipo, pode ter acontecido alguma coisa com o pai, tá um momento extremamente, melancólico ali, né, na história. Não é melancólico, é ansioso. Também, então, ansiedade, tudo isso daí A melancolia interligado, é né. outra coisa. E Hã. aí, né, muitas das coisas dos filmes dele, tem um pouco dessa filosofia, assim, né, da que as coisas acabam, né. E aí tem a doença da mãe, tudo isso daí. Que pode acabar, né. Sim, e isso tudo geralmente, ele demonstra através da natureza, porque todas as histórias, praticamente todas as histórias do Ghibli é sobre a natureza, né. E como o ser humano, interfere na natureza, né. É que a gente vive né, passa esse filme inteiro com essa ansiedade também, né, de: "Será que a mãe vai ficar bem?". A gente não sabe o que que a mãe tem, a gente não sabe onde o pai tá, né, a gente Porque é não uma sabe onde coisa a criança tá. não, então, mas a gente passa isso no olhar da criança mesmo. Uhum, Tipo, você não sabe o que tá acontecendo. uhum, Eh, mas aí tem um momento de alívio ali, né, que aparece o Totoro sim, brinca ali com ela, uhum, e pra mim isso se conecta nos desenhos que eu assistia. uhum. É, mas é isso Porque também, até né. às 10 horas eu conseguia me distrair, porque eu ficava assistindo, tipo, Desenhos os desenhos legais. clássicos do Cartoon. Aham, Então, tipo, o Laboratório de Dexter, aham, até Vague Frango passava aham, muito, sim. o As Meninas Máximo. Meninas Superpoderosas. Superpoderosas acho que É nem dessa tanto. época, assim, né, não o clássico, no caso, Hanna-Barbera, né, que Não, é o que aí quando começava começava depois. a Hora Acme, e aí começava a me dar ansiedade, porque eu odiava a Hora Acme. Uhum. E na E TV não tinha muito mais coisa pra assistir, né, porque nos canais abertos ia estar passando ou filme de gente adulta, né, não ou no dia de notícia, semana, né. então, exato, ou qualquer coisa que não desenho pra criança, né. Ah não, não passava desenho, mas aí Uhum. enfim, aí depois, sei lá, assistia a Linha Direta. E aí veio a minha conexão com o true crime, sei lá. Mas enfim, me conectou muito com esse sentimento, assim, também. Uhum, E outra coisa também que eu não faria, né, meus filhos passarem, por ser dolorido, uhum, sabe. É uma ansiedade muito ruim, assim, mas eu entendo, eu de forma alguma culpo meus pais, né. uhum. Eu por um tempo sim, por um tempo eu
sim. Eu acho que eu tinha esse dentro de mim, Mas é assim. que é difícil você ir Mas... contra a cultura que tá dentro de Mas eu você, não né? acho que é cultura isso, eu acho que era o que dá pra fazer, sabe? Também, claro, então, mas eu acho que também tem isso, né? Tipo, as coisas acabam acontecendo da maneira que acontecem por causa disso, né? Tipo, eu só consigo fazer isso por causa da minha realidade naquele momento, sabe? Então, a partir do momento que você consegue mudar essa realidade, aí sim você consegue pensar em mudar esse traço que já tá, Não, eu tipo, acho que isso vem de uma enraizado, sabe? reflexão, interna, assim, né? Eu acho Uhum, que se a gente vivesse outra realidade, uhum, talvez fosse isso que a gente exato. conseguisse fazer, Sim. né? Ao mesmo tempo, me fez pensar muito sobre filhos mesmo, né? Porque Uhum, a gente sempre pensa no momento ideal pra tê-los. uhum, E existe isso, sabe? A gente sempre conversa, né, sobre a nossa infância, né? A minha e do Dudu, uhum, assim. E a gente teve realidades infantis tão diferentes. sim. E nenhum de nós saiu sem trauma, É, sabe? sim, sim. Então, tipo, eu fui um bebê acidental. Uhum, Meus pais estavam namorando ainda, e aí acabou que a minha mãe engravidou. uhum. Ainda Apesar de estavam meus se pais se formando, conheceram né? desde Tudo. sempre, né? Uhum, Eram famílias ali do interior que uhum, sempre conviveram uma com a outra. Inclusive, tem uhum, outros casamentos entre a família e tudo mais. sim. Então, eles já se conheciam e É, tal, são né? duas famílias grandes e uma cidade pequena, né? Não, e que tem tudo a ver com a criação da cidade, né? Sim. Então, é, enfim, sempre tiveram interligados ali. Sempre se conheceram, né? Tem muita Uhum, foto deles adolescentes juntos, uhum. apesar de eles terem 2 anos de Até diferença. criança junto mesmo. Ah, tem, né? Uhum, Eu não sei se eles conviviam tanto, até porque minha mãe era mais velha, uhum. mas tem. E, e é tão bonitinho, né? Mas você foi, por outro lado, foi extremamente planejado, né? Sim, Inclusive, você sim. foi o segundo E ainda foi o filho. segundo, exato. Tipo, minha irmã, por exemplo, já foi planejada, né? Não foi um Uhum, acidente, um acidente. Ela foi tipo, a gente precisa dar uma irmã pra ela, né? Até porque uhum. meus pais, os dois, têm 3 irmãos, né? Eles são em 4. Sim. Uhum, Então, acho que tem essa valorização do irmão, uhum, que é uma coisa que a gente também tem, né? uhum. Porque se a gente for pensar só na realidade, Sim. um filho é o ideal, né? É. Mas eu acho que É, é na parte mais importante. sentimental, né? Na parte menos lógica e racional, né? Um irmão, né? O irmão tem um outro irmão ali pra conviver junto, Uhum, agrega muito, né? Na criação, na eu formação da acho. pessoa, né? Aham, dos dois, né? Uhum, É, enfim, mas a gente não sabe também, né? O que vai ser uhum. possível ser Sim, feito. claro, tudo A depende vida da vai realidade do acontecendo, momento, mas né? é o que a gente, né, no mundo Planeja, ideal, sim. planeja, né? Porque, Uhum, enfim, várias coisas, né? Foi um filme que me fez pensar muito. Eu ainda sim. tô meio cabeção, assim. Todos os filmes do estúdio Ghibli são assim, né? Então, não é só um desenho bonitinho, né? E aí, Mas eu não esperava isso, não. quando você Porra. assiste adulto, realmente bate diferente, né? Então, eu falei isso pro Duloc e acabou assim. Eu falei, nossa, eu Uhum, devia ter assistido quando era criança, sabe? uhum. Porque eu não tenho esse sentimento nostálgico. Sim, é. É uma gracinha, né? Os bichinhos e tudo E como é um mais. tema universal, né? Apesar do filme ser da década de 80, Década de 80 não, 88 é quase 90, não, vai. mas é década de 80. O filme, né, provavelmente foi feito 2, 3 anos antes, né? Ressoa para todas as, né? Para muitas, né? Não vou dizer todas, mas para muitas pessoas do mundo, em qualquer época da vida, né? Não, eu acho que é porque fala sobre sentimentos humanos, porque se for Sim, pegar só o claro. recorte ali do Não, interior, do lógico, Japão, nos anos exato. 80, e nem sei se passa nos anos Aham, 80, né? sim. Mas é que esse sentimento é realmente um sentimento universal, né? De preocupação, de amor, de cuidado, Não, é uma coisa né? muito familiar, da vida Sim. familiar ali. Aham. Enfim, pra mim foi muito reflexível. E pra você? Não, também achei Reflexível? Reflexivo. 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 Aham. Eu também acho, né? Eu acho. A gente até comentou assim que, tipo, aí falando mais da parte do filme mesmo, que o filme dá a entender que o personagem principal é o Totoro, né? Tipo, o filme é sobre o Totoro. E o Totoro pouco aparece no filme, né? Você acha? Não, eu Não, ele é acho. um vizinho. Não, então, mas vamos dizer assim, em tempo de tela, o personagem principal são as duas meninas, É, lógico que é, né, amor? né? Ele é literalmente o personagem coadjuvante, né? É ele que caminha a história das meninas para elas descobrirem as coisas, né? Porque elas são numa casa nova, né? Exato. É. E os próprios
as poeirinhas lá também, eu achei que ia super aparecer na história, super ter uma explicação, não tem. Não são só poeirinhas com olhinhos Só bonitinhos. tem aquele. Aí, se você for pensar, né? Tipo, é Não, umas é só uma coisas que forma. as crianças conseguem ver o mundo de uma outra maneira e tal. Exatamente, então, porque só as crianças conseguem ver as poeirinhas, só as crianças conseguem ver Sim. os espíritos, né? Os É, mini Totoro e em roubando nenhum as castanhas. momento. Então, em nenhum momento o pai duvida disso, né? Porque ele também acredita, né? Que já em algum momento passou por isso e entende Eu não que sei se é isso, eu acho que é uma coisa de preservar a infância, também, sabe? claro, Um pra que eu respeito vou pela duvidar do que infância. a criança tá, né? Não, porque eu acho que Falando. tem que ser lúdico. E eu acho que a gente também tem essa preocupação, mesmo com a Yuyu, assim, de manter o lúdico vivo, Uhum. né? Acho que a gente falou sobre isso no ano passado, né? Sobre o negócio do Sim, sim. tirem as crianças da sala. E Eu vou dar 5 segundos aqui. Tirou a criança sim. não pode ouvir isso. Uhum. Sobre o Papai Noel, né? Então. Uhum. De é, manter também as crianças sendo crianças, né? Não Porque isso deixar. vai chegar pra sua Sim, filha, claro. sabe? Pra sua Ela filha, vai seu ter filho. uma idade suficiente para absorver as informações como elas devem ser absorvidas, né? Não Uhum. tomando um choque, né? Mas o lúdico é muito importante pra criança entender o mundo, E pro sabe? adulto também, né? Tipo, o adulto também tem que ser permitido a ele pensar também e ser uma criança, ter a criança interior dele preservada, sabe? Tipo, inclusive para para diversas coisas, né? Do mundo que é tão cruel, né? Eu acho A que criança tem enriquece a a inocência, infância, né? Sim, sabe? A gente tratar assuntos infantis de formas infantis. sim. Você já querer que o seu filho. Eu entendo que vem É, de um lugar de preservação. claro, claro. É porque cada Não um quero que ele trata sofra com um. a dura realidade, né? A dureza da realidade. Sim, já vou enrijecendo essa casca, Uhum. né? Sim, Mas a vida já vai fazer isso, sim, sabe? claro. Então eu acho que é muito importante, enquanto a gente é criança, a gente ainda acredita Sim. de verdade nessas coisas, é muito importante que isso se mantenha vivo, Sim, fortalecer, né? né, essas coisas na criança para também quando a realidade vir ela saber lidar Não, com trabalhar o isso, assim. imaginativo. Sim. A imaginação é muito importante, né? Uhum. Para No, toda a no sua for... vida, né, não só quando criança. Também, claro, é porque pra muita gente isso só morre e, Sim, enfim, pra ser adulto de verdade, você só é adulto de verdade se você não se acredita você nessas matou a sua coisas. criança interior, né. É, não que você precisa acreditar como adulto, né? Enfim, mas é o sentimento mesmo, sabe? Sim, Eu acho que claro. pra infância. Acho não, né? Eu conversei isso com a minha psicóloga e ela atende muita criança, né? Uhum. Então, eu sempre levo essas questões, sempre levei muita coisa da Yui também Uhum. pra eu entender, né? Sim, é. E, É que a gente e tá poder ajudar da melhor numa época forma. da história, né, que a gente consegue olhar pra criança com muito mais, Nossa, cuidado, né. total. A gente olha pra criança. Porque eu lembro muito de falarem pra mim, tipo, ai, como você é adulta? E eu querer ser isso, assim, sabe? Sim, Porque é uma coisa que é validada. Uhum. Tipo, ai, parece, olha que menina grande, como é Uhum. boazinha. Sim. Sabe, você só era validada quando você tinha uma atitude Não de criança, né. não de criança, né. Uhum. E era o normal, né. Aham. Não era Claro isso que não isso acontece abre pra homem, né. exatamente, era onde eu ia chegar. Isso claro que abre, né, discussões inclusive para papéis de gênero, né, no caso, porque Você ouvia isso? as mulheres são desde criança Ensinadas a cuidar. ensinadas a cuidar e a ser uma adulta, né. Mas sabe um negócio muito louco que eu tô pirando? Eu acho que foi a Camila Frender, agora não vou lembrar quem falou isso. Hum. Mas acho que sim, acho que foi no Nóia em série, Uhum. que, tipo, a criança, a menina, quando ela menstrua, ela já vai para o médico, cuidados com a pele. Eu Sim, vou sim. na dermatologista desde Desde muito sempre, pequenininha. Eu falei que era desde os 10, mas acho que é antes, porque eu tinha a Uhum. pele muito seca e eu lembro da minha mãe mandar fazer manipulado, né? Um creme Uhum. manipulado. Sim. E de ser bem pequenininha, minha mãe fala assim: vai passar o creme pra não Uhum. ficar rachando, né? Não, E já tal. tem, vamos dizer, nessa idade, assim, 8 9 anos, já tem criança, menina, tendo que se preocupar de tipo, ai, será que eu devo depilar as minhas pernas? Porque já Mas tem estão falando isso comparação, pra já ela. fala, né? E fica curiosa, porque a mãe Claro, mesmo lógico. depila, Sim, né? sim, sim. Eu acho que é uma curiosidade natural. Eu, com 10 anos, eu fiquei muito curiosa Sim, com mas Gillette. também por esse motivo de, né, da criança querer crescer antes, né, muito antes Mas eu acho que é da hora, vamos importante a dizer assim. gente ir junto.
sabe? Sim, claro. É lógico, É, não pode ser uma coisa implantada na cabeça que ela não, não são consiga possibilidades, raciocinar. né? Eu de forma alguma acho que mulher tem que ser toda depilada, mas eu prefiro, Uhum. né? Então, e aí é preferência, de novo, é Sim, entender sim. que o feminismo não fala sobre todo mundo não pode se depilar, é sobre Exato. você, é o seu Seu direito de direito de escolha, escolha, exato. né? E é só isso, Uhum. entendeu? Tipo, Sim. ai, não, porque as feministas são contra quem quer ficar em casa cuidando dos filhos. Não, ela só quer que Sim. você tenha o direito de escolha. Se você quiser ficar na sua Aham. casa cuidando, Sim. você pode. Se você Sim. não quiser, você também pode, Sim. né? E eu não entendo como as pessoas distorcem isso. Aham. É muito Sim. claro. Uhum. Enfim. Mas então, a criança, a menina, ela tem mais essa coisa do, não, vamos cuidar, vamos ali, vamos não sei o quê. Uhum. O menino não. O Não, o menino não tem menino esses pode ser. marcos. Não, o menino pode ser, vamos dizer, fazer o que ele quiser até 20 e tantos anos aí que ninguém vai falar nada, É né, que pra nesse eles. lugar também estavam falando sobre incels, né? Como eles se formam. Isso aí foi outra coisa que eu assisti, agora eu não lembro onde foi. Uhum. Mas como os meninos. Ah, eu acho que foi no 1001, Hum. num episódio que eles falam sobre. Enfim, que elas falam sobre um caso de um incel, enfim. E Uhum. como os homens, eles não têm nenhum. Assim, virou homem, entre aspas, assim, tá crescendo, né? Entrando na Uhum. adolescência, meio que se vira. Sim, Sabe? claro, Ninguém lógico. pega ali e vai explicar, olha, Uhum. e tem muita gente Não deve contra a tratar as educação garotas sexual, assim. né? Então tem tudo isso, assim, não sabe Uhum. como funciona. Claro. Então, é por isso que é extremamente importante, não é ensinar a fazer sexo, é Não, ensinar sobre como as coisas não, funcionam, né? Sobre como exato. seu próprio corpo Sobre funciona. consentimento, cuidado, todas essas coisas, né, que também estão Lavar o interligadas, né. pinto, né? Porque, né, Sim. tem gente que acha que tocou no pinto, pronto, acabou. Não pode Não, nem lavar a sexualidade é bunda. importante. Ah, então, Falando nisso, tem o negócio do padre, né? Enfim, e aí um parênteses estranho. exato. Não, e aí a gente vê que nesse mundo dos incel, assim, quem tá mais vulnerável e mais, possivelmente pode ser cooptado pelo movimento, são as pessoas mais marginalizadas, né. Não, não só, mas é gente cheia de dúvida. Porque se Também, você não sim. tem clareza sobre o que tá Uhum. acontecendo, você vai ser cooptado por o lado que mais te convém, Sim. na E aí verdade, ali. eles acabam jogando toda a culpa nas mulheres, né, que na verdade, né, não faz nem sentido, né. E deveria ser um movimento, vamos dizer, para os homens serem homens, mais cuidadosos na sociedade do que ser só uma pessoa que tem aversão ao Nossa, como é que a gente feminino. chegou nesse assunto, né? Mas enfim, é pertinente de qualquer forma. Uhum, É nesse lugar de. A gente precisa cuidar das uhum, crianças e dos adolescentes também, né? Eu acho que sim. hoje em dia a gente tem sim mais esse olhar. O E que adolescente ser bom. um mini adulto e, tipo, se vira Ele aí, não é eu um acho mini não, adulto. Ele é uma criança que tá crescendo um pouco mais sim. ali. E Por ele isso que é uma é fase de muito transição tão esquisita, negligenciado. né. Não é, e ninguém Uhum, pega, tipo, não tem que pegar na mão e tudo mais. Às vezes tem sim. uhum, Porque é uma época que você já tá inseguro, que você uhum, tá cheio de dúvidas, sim. e muitos Não precisa meninos não têm fazer a quem isso recorrer. ser mais difícil, né. A gente tem que tentar tornar as coisas cada vez mais fáceis e E mais claras, mais sabe? tranquilas, né, acho que também não pode ser uma coisa tão pesada, né, pra todo mundo. Fica todo mundo cheio de dedos, tipo, Uhum. ai, não, tudo é tabu, Sim. em vez de tratar isso com normalidade, sabe? Uhum. De conversar sobre as coisas sem, sei lá. Uhum. As pessoas colocam um peso na sexualidade, assim, que eu acho esquisita, Sim. porque vai pra um lugar sujo, Não, porque é só exatamente eles porque é querem tabu. colocar a sexualidade como moral, né, e aí tá tudo errado, né. Sexualidade é uma coisa, vamos dizer, natural, assim, né, e colocar isso como moral é somente colocar a sua religião achando que a sua religião Culpa, importa né? mais do que a vida da pessoa, né. Sentimentos as pessoas têm, né? Uhum. Enfim, eu acho que tem muita coisa que precisa ser amadurecida. E sei lá, eu acho que a gente trata as crianças hoje muito melhor, mas os adolescentes, pré-adolescentes ainda são muito negligenciados, né? Uhum, sim. Tanto que são eles os mais afetados, né, com toda essa discussão de masculinidade tóxica, né, então Não só, né? Porque tem muito adulto aí, enfim. também, Só então, vai mas eles só são pro mais discurso que facilmente convém. cooptados, né. Não é difícil de entender, né? Por que que os Uhum, homens vão pra esse lado, porque eles uhum, são ensinados a vida inteira que todo mundo sim, tem que aceitar o que eles falam, né? uhum, E aí quando. sim, Nossa, não é nada demais, né? Quando a mulher só tem um pouco mais de direito, pronto.
Uhum. Inclusive estão É falando um sobre. genocídio masculino, né? Inclusive nos Estados Unidos já estão falando sobre tirar o voto feminino. Ah, sim, vai ter que pedir autorização pro homem, né? Olha, Uhum. enfim. É, mas pro lúdico, assim, é gostosinho, realmente, assim, Sim. sabe? Ter um Tem serzinho muitas que cuida de mensagens você. muito bonitas, né, no filme. Acho que, né, em É todos sobre os filmes, esperança, né? eu Ah, acho, o sim. filme, sabe? Sobre um poder contar com o outro no Sim. final, né? As Uhum. meninas podem contar uma com a Claro. outra. E também isso é muito sobre família, né? Uhum. Mas essa parte dos adultos só meio que se vira aí criança me Uhum. incomodou muito. Sim. E o que vocês pensam aí Uhum. sobre isso, né? Se vocês fazem também essas reflexões nos filmes, principalmente do Estúdio Ghibli, né? Quem sabe a gente não assista um pouco mais dos filmes, né? Porque. Eu não sei, porque o único que eu tive contato mesmo quando era criança foi o Chihiro. Uhum. Chihiro, eu só lembro, juro, eu lembro Da sensação. fisicamente, assim, da sensação é de ficar apavorada. Aham. E Mas odiei aquele. apavorada pelos espíritos ou apavorada, sei lá, de Tudo me medo deixava porque a história apavorada. era meio Eu pesada, não assim? lembro mais, assim. Eu lembro só da sensação, Aham, sabe? Então eu nunca consegui voltar a assistir sei. Chihiro. Eu preciso preparar. Eu já vi gente falando isso também, e aí quando cresce, assiste de novo, tipo, a pessoa nem sabe onde que ela tava se sentindo apavorada, Ah, eu porque. sei. Os pais, quando viram um porco ali, porra, Ah, nossa, não, ia me deixar apavorada. nesse caso sim, é. A fantasminha Uhum. lá, principal, né? Aquilo me deixava, eu juro. Realmente eu tenho um sentimento muito. E aí eu precisei me preparar pra assistir o Totoro também, Sim. porque eu não sabia o que eu ia assistir. Uhum. No final foi um pouco traumático pra mim. É Traumático não, emocionante, né? né? Reflexivo. Uhum. Né? Todos os Reviveu filmes são assim. traumas. E aí eu precisei refletir sobre isso, assim. Aham. Ficou comigo. Uhum. Mas eu acho que tem isso, assim. Eu acho que se você assistiu quando era criança e assiste hoje, eu acho que são coisas completamente Sim, diferentes. sim. E conta aí, você assistiu quando era criança, assistiu quando Uhum. era adulto, como é que foi pra você, sabe? Sim. Fica lógico a recomendação, né? E outros próximos filmes do Miyazaki, se tiverem pra gente assistir. Eu já assisti quase todos também. Não É sei. mesmo. É. Nossa, eu não tenho É que essa. agora voltou, né, também um catálogo pra Netflix, então tá um pouco mais fácil de assistir, né? Uhum. Teve um tempo, aí depois tiraram, aí ficou muito tempo fora, e agora voltou. E coloca aí pra gente qual é o seu filme favorito, né? Porque o Totoro não é meu favorito, mas é um dos que eu gostei bastante. Faria uma festinha do Totoro pros seus filhos? Acho que sim, é bem, bem. Será que É agora um a Laurinha infantil já legal, fez, né? né? Vamos Sim. tentar criar outras coisas. Então, tem vários outros filmes. Vou colocar aí pra festinha de criança ser, sei lá, Gente, eu adoro fazer festa, Porco tá? É por isso que eu Rosso, tô falando sobre isso, porque nada a ver, né? Ai, Princesa Mononoke, eu o sei que você serviço de botou pra entregas da assistir Kiki. e eu achei tão chatinho que eu acabei dormindo É, nesses dois, assim, eu não me conecto. não é. Então, lógico, né? Tem toda essa questão da contemplação, né? E história de natureza e personagens femininas fortes, né? Não, isso é legal, mas assim, eu tenho um negócio com a cultura japonesa que é um. Eu até me sinto meio ET, sabia? Uhum. De não De não gostar. ser exatamente esse. O estereótipo, Aham. né? Ai, tenho que gostar de tudo que tem ali porque tudo reflete a minha realidade. Não é verdade, Não, é. né? Tem muita coisa que não consigo me conectar, assim, né? Uhum. Tanto é que eu não consigo assistir na dublagem original. Sim, A é. voz me irrita, Uhum. entendeu? A Sim, dublagem sim. japonesa me irrita. É que eu acho o filme tão bonito, né? Esteticamente Não, falando. eu acho que você não tem E né, aí. as pequenas coisinhas que eu tenho dentro de mim. Aham. Você vê de outra forma, né? Sim, Então claro. não te E incomoda. acho que também adulto vendo pela forma mais artística também Artística, já é né? outra coisa, Sim, né? sim. Então é isso hoje, né? Mas é isso, recomenda aí pra gente. Fala se você já assistiu, se você já assistiu outros filmes, qual o seu favorito. Uhum, Ou outra animação também, não necessariamente Estúdio Ghibli, que você acha que tem esse lugar de quando você é adulto, você interpreta de uma outra maneira, né? uhum. Certo? Sexta-feira, dia 15 de maio, a gente se vê na próxima. Tchau, gente. Tchau, bom final de semana.